que fala do oleiro, vaso do oleiro, né? Nós nas mãos de Deus. Interessante que o texto diz que veio a palavra do Senhor, no verso 1. Nós podemos esperar que a palavra de Deus vem, né? Pode até demorar. Tem coisa na minha vida, tem coisa na sua vida que pode demorar, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus veio, que a palavra de Deus chegou, né? Pode demorar algum tempo, mas a palavra de Deus vai vir, né? Sobre a minha vida, sobre a sua vida, trazendo uma instrução. E diz aqui que a palavra de Deus veio. Segundo, diz que a palavra de Deus veio a um profeta, né? Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Se puder diminuir esse vento para mim aqui, eu agradeço. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, né? É o porta-voz de Deus, é aquele que anuncia as coisas de Deus, né? Profeta é a voz de Deus. Profeta é escolhido por Deus. Profeta é aquele que anuncia as decisões de Deus. Quando Deus decide arrancar, quando Deus decide levantar, firmar, né? Quando Deus decidia derrubar, então vinha o profeta e entregava a mensagem de Deus, né? Profeta é o representante legal de Deus, é um profeta. E a palavra de Deus veio a um profeta, veio ao profeta Jeremias. Hoje em dia tem muita profecia, muita profetada, né? E pouco profeta, mas a palavra de Deus veio ao profeta, ao porta-voz, né? Quando Deus fazia uma chamada de juízo, vinha o profeta e liberava a palavra de juízo. Se o povo se arrependesse, né? Se o povo ouvisse o profeta, Deus poupava o povo. Mas se o povo ignorasse o profeta, então vinha o juízo sobre o povo. Então o profeta vinha e anunciava, que o povo deveria se converter, se entregar a Deus. Se o povo desse ouvido, então Deus pouparia o povo. Então a palavra de Deus veio a um profeta, o profeta Jeremias. E no verso 2, existe uma posição que Deus exige para falar conosco. Diz lá: levanta-te. Deus diz para ele: levanta-te. É a posição que Deus exige para falar com o homem. É a posição que Deus exige para falar comigo. É a posição que Deus exige para falar com você. Ele disse para o profeta: levanta-te, porque ninguém resolve nada deitado. Ninguém consegue resolver nada deitado. Algumas pessoas já desistiram, estão deitadas. Esses dias eu estava passando por Madureira e eu vi debaixo daquele viaduto tantos mendigos, mas o viaduto estava tão tomado de mendigos, um sol quente, rachando. Deveria ser mais ou menos 1h da tarde, sol rachando, eles dormindo um sono, estava até roncando pelo jeito com a barriga para cima. Passei depois no viaduto, ele deu o castilho cheio de mendigos deitados. Eu disse: meu Deus, como pode tantos mendigos? Por que Deus não faz nada por esses mendigos, muitos deitados? O Espírito Santo falou comigo: eles já desistiram da vida, eles estão deitados, e deitado você não resolve nada. Nem Deus pode ajudar aqueles mendigos, porque eles estão deitados. E a posição que Deus exige para usar o homem é de pé. Deus disse para ele: levanta-te, profeta, levanta-te que eu vou falar contigo. Tem um texto da Bíblia em 2 Crônicas 20:17 que fala de Josafá. Ele diz: nesta peleja não tereis de pelejar, mas tem que fazer uma coisa: parai que está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então ali Deus exige: pare, fique de pé,
Para ver a salvação de Deus, você tem que estar de pé. Você não pode ficar deitado, né? Você tem que ficar de pé. Se você ficar de pé, você vai ver a salvação do Senhor. Esta era a palavra. Tem que se levantar. Podemos ver na Bíblia que Noemi se levantou e voltou para Belém, quando ela escutou lá em Moabe que Deus tinha sustentado o seu povo, dando-lhe pão, trazendo a provisão. A Bíblia diz que ela se levantou e foi para Belém. O filho pródigo, ele se levantou e voltou para a casa do seu pai. Então existe uma posição que Deus exige para falar comigo, para falar com você. Deus disse para o profeta: fique de pé. Deus disse para o profeta: se levanta, porque você não vai resolver nada deitado. Ninguém resolve nada deitado reclamando que está sem dinheiro, que está sem saúde. Não, é preciso, é necessário se levantar. E Deus diz para ele: você tem que se levantar. Segunda coisa, verso 2, a palavra de Deus pedia para ele descer. Primeiro pede para ele se levantar, depois pede para ele descer. Hoje nós